Meu amigo, o negócio da dívida pública de todos os países está ficando cada vez mais insustentável. E agora, o endividamento da China tem crescido absurdamente porque o governo chinês, de forma desesperada, tenta alavancar a economia. Inclusive, eu fiz um vídeo recente aqui no canal pontuando essa questão, o quanto que o governo vai despejar de dinheiro obtido através de emissão de títulos da dívida na economia para tentar melhorar a situação, salvar o país da completa bancarrota. E agora, o endividamento em percentual do PIB se aproxima daquele dos Estados Unidos, que é um endividamento cavalar também, diga-se de passagem. E no fim das contas, ambos os cenários, dívida elevada da China, dívida elevada dos Estados Unidos, vai pressionar o Brasil. É claro, nós vamos sofrer nessa história num patamar em que a nossa taxa Selic já avança para 15% ao ano, um recorde, sabe-se lá, desde quando muitos e muitos anos, nem na época da crise da Dilma Rousseff, nós tínhamos uma taxa Selic tão elevada assim. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante com esse seu incentivo, pode ter certeza disso. Qual que é o ponto aqui de maneira geral? A dívida pública tem subido para um monte de gente. Praticamente o mundo todo está experimentando um crescimento do endividamento. O FMI já alertou para isso recentemente. O montante da dívida estatal, somando todos os países, é uma coisa catastrófica de fato. Isso aí, a depender de cada caso, obviamente, cada país vai ter o seu momento, mas isso vai acabar em colapso, não tem como. Uma dívida crescente não pode ser sustentável em hipótese alguma. Aliás, eu fiz um vídeo há muito tempo aqui no canal, bem elaborado e etc. Se eu lembrar, eu vou deixar ou recomendado no final deste vídeo, ou então na aba de comunidades, falando que, para muita gente, as regras que se aplicam para as pessoas não se aplicam aos estados. Porque se você tiver uma dívida crescente na sua vida, isso vai colapsar em algum momento. Agora, por que para o governo a coisa seria diferente? Mas enfim, hoje os Estados Unidos já têm uma dívida superior a 100% do PIB. Essa relação é importante porque mostra a capacidade do país de quitar essa dívida ou não. O montante da dívida não é tão importante quanto a proporção dessa dívida em relação ao total da economia. Sim, o PIB não serve para você avaliar adequadamente a questão da economia em si. Os dados são muito tortos, tem a questão do Estado aqui, do gasto estatal no meio, não é um número muito confiável, mas ainda assim, isso pode ser usado de parâmetro para avaliar a evolução da dívida. E, é claro, a dívida norte-americana, como grande parte do mundo desenvolvido, talvez a extrema maioria, já ultrapassou os 100%. O Japão tem mais de 200% de dívida sobre PIB. Agora, os chineses estão muito perto dessa marca, provavelmente vão atingir esse percentual aqui ainda este ano. E dois pontos importantes sobre dívida dos Estados Unidos e dívida da China. Se isso aqui é uma relação dívida sobre PIB, para pensar nesse montante. São as duas maiores economias do mundo. Economias assim que é até difícil mensurar o quanto que elas representam na prática. Agora pensa, 120% de dívida em relação a esse tamanho de economia. A dívida dos Estados Unidos está na casa dos 30 trilhões de dólares. É uma coisa insana de fato. E em ambos os casos, nós estamos vendo uma aceleração desse índice de endividamento, uma tendência de alta bastante clara de fato. Então veja que é importante frisar, ambas as dívidas têm uma nota muito boa. A dos Estados Unidos é a melhor, obviamente, mas a da China está na classe A ainda, e é a economia chinesa. Tudo bem, economia chinesa eu quero dizer que tem uma série de problemas, já está numa desaceleração. E tudo bem que a Fitch Ratings rebaixou em abril, mês passado, a nota da dívida chinesa de A+ para A. É uma escala que vai até um triplo A. Então eu imagino que seja A+, AA, AA+, e o triplo A. Então ela estava ali alguns degraus abaixo
do máximo caiu mais um degrau de fato, né? Mas ainda assim é uma nota muito boa, bem como a nota da dívida dos Estados Unidos também é muito boa. O mesmo não se pode dizer da nota da dívida brasileira. Então, olha só. Olhando aqui a evolução da dívida pública da China. Em 2019, esse percentual era 60% do PIB. Agora está em 93% e vai chegar a 100% esse ano. Uma alta em 6 anos de 40 pontos percentuais em relação ao PIB. Estamos falando aqui de uma dívida, né? Tem os países emergentes aumentou 3,5 trilhões, mas só a China 2 trilhões de dólares. É muita grana, de fato, nessa história aqui. Agora, qual que é o problema do Brasil em relação a esse caso? Porque a China já prometeu que vai emitir mais títulos da dívida pública. Então, esse endividamento aqui, o déficit fiscal deve chegar a 8,5% do PIB este ano, o que é uma coisa insana, de fato. É muito alto comparado com os padrões do Brasil, por exemplo. Tudo bem que aqui pode ser o déficit já considerando... Aqui está falando só receitas menos despesas, então acho que nem está considerando o serviço da dívida aqui, o que seria uma catástrofe completa, de fato. E os Estados Unidos provavelmente vão continuar com uma dívida crescente, porque o Donald Trump já prometeu que aquele corte de impostos realizados em 2017 vai continuar. Tudo bem que o departamento ali de questão orçamentária já prometeu um corte de centenas de bilhões de dólares no orçamento, mas é pouco perante o orçamento total. Então a tendência é que a dívida continue crescendo. Talvez não tanto quanto na era Joe Biden, 1 trilhão de dólares a cada 120 dias, o que é uma insanidade, mas provavelmente vai continuar crescendo. Agora, qual que é o problema para o Brasil nessa história e para vários outros países também? A dívida norte-americana, eu acho que ela não é um AAA atualmente, mas está ali no segundo patamar, a depender da agência de avaliação de risco. A dívida da China, olha aqui, está na casa do A também, ou seja, tem grau de investimento e grau de bastante solidez, ambos os títulos. O Brasil não, o Brasil sequer tem o grau de investimento ainda. O que acontece para o Brasil? Naturalmente, para financiar a sua dívida, dado esse cenário, o Brasil tem que pagar muito caro em juros para conseguir tomar dinheiro emprestado. Agora, na medida em que a dívida norte-americana aumenta, na medida em que a dívida chinesa aumenta, na medida em que a nota da dívida chinesa cai um pouquinho, isso significa que ambos os países vão ter que pagar uma taxa de juros mais elevada para conseguir rolar a sua dívida pública. Pagar a dívida ninguém está pagando, estão apenas rolando. Mas essa rolagem vai ficar mais cara em matéria de taxa de juros. Hoje o Brasil já tem uma taxa de juros, uma taxa Selic caminhando para 15%, com os atuais cenários externos que nós vemos, Estados Unidos, China e etc. Imagina se a dívida norte-americana precisar de um patamar de taxa de juros mais elevado para ser financiada, e o mesmo em relação à China. O que vai acontecer com a taxa de juros no Brasil? Não vai poder ser reduzida. Aquele início de tendência de queda da taxa Selic não vai acontecer. Aliás, a taxa Selic pode até ser reduzida, mas o Tesouro Nacional vai ter que pagar juros mais elevados no fim das contas para refinanciar a dívida pública, porque hoje já se paga mais do que Selic em matéria de títulos públicos. O Tesouro faz de vez em quando leilões de títulos e não consegue vender porque os juros ofertados não são atraentes para o mercado. Já chegou a ofertar aí 17%, uma coisa bastante elevada. E na medida em que a dívida de países com uma condição econômica mais sólida que a condição brasileira, que não é nada estável, diga-se de passagem, na medida em que a situação desses países da dívida vai se deteriorando, a tendência é que o Brasil tenha também que pagar muito mais caro por essa dívida. Aí, meu amigo, a impressão de dinheiro aqui no Brasil vai atingir um patamar completamente descontrolado, mais uma vez, para lidar com esse cenário. É aquela história, se a gente estivesse trabalhando direitinho aqui, com controle fiscal, reduzindo a dívida pública, reduzindo através de superávites constantes, seria possível lidar bem com esse cenário, porque a dívida brasileira seria mais sustentável no longo prazo. Acontece que o governo Lula tem feito essa dívida crescer absurdamente,
ela tem um custo elevado e que vai continuar crescendo, e isso faz com que o mercado perceba claramente que o Brasil não vai conseguir pagar a sua dívida, pelo menos não com algum grau de sustentabilidade, não com algum grau mínimo de certeza. E aí o problema da taxa de juros vai apenas disparar. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.